Oi, tudo bem? Meu nome é Cristina Guazzi, sou hipnóloga e psicanalista também. Gente, quero falar hoje um pouquinho sobre acessar o inconsciente, acessar as suas sombras, tá? O que é sombra, Cristina? Sombra é tudo que nós temos lá no nosso inconsciente, que não está dentro do nosso consciente. O que é o nosso consciente? Nosso consciente é tudo que nós temos consciência do nosso aqui e agora, de quem nós somos, de que nós representamos pra gente, mas é no aqui e no agora, tá? Com relação aos 95% que estão lá atrás, tá tudo embutido, tá? Inconsciente junto com o seu subconsciente. Não importa, vamos falar só sobre o inconsciente. Tudo que é material mental, que fica lá atrás, que você não sabe dar nomes, de repente sente raiva de alguma coisa que aconteceu, sente medo de alguma coisa que tá para acontecer e você fica com receio de que aquilo possa dar errado, ou seja, que acaba virando uma ansiedade. Ou seja, isso tudo faz parte da sua sombra, tá? À medida que você não bota nomes a coisas que vocês sentem, isso é a sua sombra. Ou seja, à medida que você consegue dar nomes ao que você está sentindo, ao que está acontecendo, aí você tira aquele material mental do inconsciente e traz para o seu consciente. A partir do momento que ele fica no seu consciente, você consegue estar raciocinando sobre aquilo. Por quê? Porque está no seu consciente. E tudo que está à luz do consciente, eu consigo estar raciocinando. E aí sim, eu consigo estar alterando a rota de coisas que eu quero para mim, para minha vida. A partir do momento que esse material mental, que está lá atrás, e eu não tenho consciência dele, ele começa a estar te alterando. Por quê? Porque você repete padrões. Ou seja, o teu inconsciente representa 95% de quem você é. Se você não está consciente dele, ele fica representando os 95%. Quanto mais consciente você está, ele vai diminuindo essa quantidade, esses 95%, tá, gente? Vamos lá. O que acontece com isso? Quanto mais inconsciente você se encontra de você mesmo, você fica repetindo padrões que são dos outros. Que você viu a sua vovó fazendo, a sua mamãe fazendo, a vizinha fazendo, a moça da protagonista da novela fazendo, a protagonista do filme da Disney fazendo. Você vai repetindo padrões, tá? Enfim, não só para mulheres, para homens também, tá, gente? Então, e homens é algo, enfim, é muito complicado isso tudo com relação à parte do inconsciente. À medida que você tem consciência disso tudo, aquilo você consegue se ressignificar tudo aquilo, modificar comportamento, modificar situações, tanto para tudo na vida, gente, relacionado com emagrecimento, relacionado com a parte de dedo podre, conforme eu falei no Reels anterior, enfim, relacionado com várias questões que às vezes está inconsciente lá dentro da tua cabeça. A partir do momento que você tem consciência daquilo, aquilo consegue estar se transformando. Vamos lá. Para estar alterando isso. Quem faz terapia, quem já faz terapia, busquem terapeutas que peçam para os seus terapeutas para estar ajudando você a ver coisas que estão lá dentro do seu inconsciente. Peçam isso para eles, tá? Vamos lá, outra coisa. Ou então, caso vocês não estejam fazendo terapia, busquem um terapeuta que já vá direto no ponto, que trabalhe já direto no inconsciente, tá bom? Outra coisa que eu vou falar para vocês. Tem perguntas que ficam mais fáceis de vocês estarem acessando, que vocês mesmos podem estar perguntando para vocês. Vamos lá, usar os verbinhos. Deveria, queria, gostaria, tinha que, tem que. São 5 verbinhos que acessam diretamente o seu inconsciente. Quando vocês ficarem com esses verbos martelando na cabeça de vocês, vocês se perguntem: por que eu deveria ter um cabelo igual ao da Gisele Bündchen? Por que eu deveria tal coisa? Porque eu tenho que ser isso? Por que tal coisa? Porque eu tenho que isso? Porque eu deveria isso? Porque eu tenho que aquilo? Quando você começa a se questionar isso, você acessa o seu inconsciente e você começa a ver que você não tem que nada. Você tem que ser você. Você tem que se sentir em paz sendo você mesma. Mas a maioria das pessoas não fazem essas perguntas, né? Elas começam a repetir padrões porque eu tenho que
ganhar X, porque eu tenho que ter o carro tal, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ter o cabelo assado, eu tenho que ter a unha pintada de uma maneira, eu tenho que não sei o que, eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. É um script enorme de deveres que a pessoa quer cumprir, acha que quer cumprir aquilo e que não são dela. Aquilo nós chamamos de crenças limitantes, tá? São scripts de vida. E tem scripts bons também. Quando envelhecer, eu quero envelhecer bem. Ou seja, se eu quero envelhecer bem lá na frente, eu preciso estar tendo consciência do que eu tenho que fazer para envelhecer bem, né? Eu tenho que ter uma alimentação regrada, eu preciso ter comportamentos hoje bacanas do tipo com relação a fumo, com relação a bebida, com relação a um monte de coisa. Tem que ser uma pessoa regrada. E para ser uma pessoa regrada, eu preciso ter o quê? Entender das minhas emoções. Quais emoções são essas, Cristina? Medo e raiva. Enquanto você tem, quando você tem consciência do que são os seus medos e as suas raivas é o quê? Os descontentamentos que você tem da vida, tá? E os seus medos são os quê? O quê? A falta de confiança que você tem em si. Isso sim, quando você começa a dar nomezinhos a essas emoções, a esses comportamentos, que primeiro é emoção, depois vem sentimentos, comportamentos, enfim, é toda uma sequência que eu não vou parar aqui para dar aula, enfim. Então, gente, quando vocês começam a ter acesso a isso tudo, que a maioria não é de vocês, são comportamentos que você trouxe lá de trás e que você não consegue, não sabe dar nomezinhos a eles, aí sim, você consegue estar sendo assertiva, você consegue estar se controlando, você consegue estar tendo o peso que você quer, você consegue estar falando do jeito que você quer, você consegue estar pensando do jeito que você quer. Por quê? Porque quando vier pensamentos intrusivos, você pega e bota ele para escanteio e fala, isso não me pertence. As coisas se tornam mais fáceis. Por isso que a sombra, ela atazana você o mais que ela pode, porque lá dentro da sombra, lá dentro do seu inconsciente mora o seu pior inimigo, que se chama o seu ego. E quando você começa a acessar a sombra, o seu ego também ele diminui. Se torna mais fácil estar acessando isso tudo. Gente, isso é uma coisa simples de ser feito dentro de terapia e é rápido o processo, tá? Mas para o terapeuta ele precisa estar ligado e estar sabendo trabalhar isso. Porque tem terapeutas que quase praticamente não falam. Eles, deixa eu mostrar para vocês quem está aqui querendo aparecer. Uma criaturazinha, olha, ela é uma bebê, não é uma filhote. O nome dela é Mimosa, gente. Ela se derrete toda quando eu pego ela. Menina, olha, tem 3 cores. Todo gatinho que vocês verem tem 3 cores, branco, cinza e meio amarelinho, né? Eu tenho a pintinha no meio da barriga, que eu falo que ela é da mamãe, pertence à mamãe, enfim, tem marquinha. Gente, isso aqui é um docinho, mas é levada. Fica aí um bônus aí da terapia. Vamos lá, gente. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, depois nos comentários, me perguntem, tá bom? Porque isso é algo que, assim, faz toda uma virada de chave dentro da cabeça da pessoa, tá? Porque a partir do momento que você tem acesso às suas sombras, ou seja, o que é sombra? Sobre todo o material negativo, mental, que tá lá, que você não sabe. E nem sempre sombra é negativo não, tá, gente? Tem sombra que é boa também. E você não tá consciente dela. Então, assim, a partir do momento que você coloca coisas que estão lá dentro do seu inconsciente e traz pro seu consciente, você começa a ser uma pessoa assertiva, começa a ser uma pessoa consciente, começa a ser uma pessoa presente no seu aqui e no agora, que é uma vida lúcida, diferente de uma vida inconsciente, de que você repete comportamentos, que é uma pessoa extremamente, de repente, raivosa, é uma pessoa extremamente medrosa, é uma pessoa extremamente que não é ousada, é uma pessoa que tem medo de falar, é uma pessoa que tem medo de fazer determinadas coisas. Por quê? Porque tem medo que se der errado, como é que você vai agir? Se você, por exemplo, gaguejar igual eu gaguejei agora, meu Deus, como vão ver? Meu Deus do céu, como que vão repercutir isso? A falta de confiança em si, né? A partir do momento que você consegue dar nomezinhos às coisas que você sente medo e você sente raiva, essas duas emoções são as que mais incidem dentro da nossa mente, principalmente no nosso inconsciente.
Porque às vezes a gente fica com raiva de coisas que a gente nem sabe. Tipo assim, cai uma caneta no chão, a gente fica o quê? Com raiva, não é? Mas por que fica com raiva? No caso, eu fico com raiva. Às vezes eu solto um PQP. Por quê? Por causa da falta do tempo, que eu vou precisar me abaixar para pegar a canetinha que caiu no chão e eu preciso dela. E o tempo hoje em dia é algo mais precioso que você tem dentro do seu dia a dia de quando você é adulto. E quando você é uma adolescente ou é criança, você gasta o seu tempo. Você utiliza ele vendo coisas que não são assertivas para uma vida de adulto. E uma vida de adulto você precisa estar tendo, ser assertivo, tá? E hoje em dia os adultos estão começando a ser adultos, os seres humanos estão começando a ser adultos a partir aí em torno aí dos seus 32, 33 anos, tá? Antigamente, esse tempo era em torno de 26 anos, tá? Alguns terapeutas lá atrás consideravam adulto a partir dos 26 anos. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a partir aí dos seus 32, 33 anos, que a pessoa está se tornando adulta, ou seja, está começando a se entender o que é a vida, tá? Então, assim, as coisas estão demorando ao mesmo tempo que algumas coisas se aceleram hoje em dia no processo da vida, algumas coisas elas se tornam mais lentas. E é bom também, porque as pessoas estão vivendo mais, enfim. Parece que a vida ela vai se reinventando e nós precisamos estar nos reinventando junto com todo esse processo que a vida vai mostrando, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem nos comentários, porque a live vai ficar gravada, tá bom, gente? É isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Um grande beijo para vocês e procurem observar essa questão do estar consciente, porque é isso que dá as grandes dores emocionais e os transtornos, já vai aumentar um pouco, vai dando os transtornos mentais também, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque e também doenças autoimunes como fibromialgia, lúpus também. Todo esse material mental guardado lá no inconsciente sem nome é o que dá os problemas. Até mesmo pessoas que têm problema no estômago, pessoas que têm problema de reumatismo, tá? Eu esquecendo as coisas. Problemas também relacionados com problemas na coluna, como... Esqueci o nome da questão que dá muito mais em homens do que em mulheres. Hérnia de disco, lembrei. Se você observar, dá muito mais em homens do que em mulheres. São pessoas que têm dificuldade em estar falando o que sentem. E normalmente essas pessoas passaram muito descontentamento ou muita raiva, descontentamento é raiva, lá atrás na sua infância. Quando eu falo raiva, eu estou sempre falando relacionado com descontentamentos. O que é descontentamento, Cristina? O que é raiva? São coisas que eu gostaria que tivesse acontecendo, que eu gostaria que tivesse, né? Os verbinhos que eu falei, eu gostaria, tinha que, tudo que mora lá no meu inconsciente. E fica assim martelando igual um fantasma na tua cabeça, porque você tem que isso, e você tem que aquilo, e você tem que aquilo outro. Só que você não tem que nada. Você primeiro tem que ser você. Quando começar a vir determinados pensamentos intrusivos, parar e raciocinar. Por que eu tenho que ter um cabelo igual da Gisele Bündchen? Por que eu tenho que ter um corpo sarado, magro e duro? Por que eu tenho que ter uma barriga chapada? Porque hoje em dia está na moda isso, né? As academias. Não que não seja ruim. Sim, isso é legal. Mas por que eu tenho o quê? É fazer consciente. Eu tô indo porque eu gosto de ir, porque eu vejo pessoas, eu me trato, eu me cuido, e não ir porque está na moda. Que isso é um comportamento de moda. É bacana? É. Mas vamos ver até que ponto eu tô indo porque eu tô indo pela moda, ou até que ponto eu tô indo porque eu tô gostando de fazer aquilo, né? Mesmo que eu esteja repetindo o comportamento, mas eu tô gostando de fazer aquilo. Então isso é legal. Gente, beijos para você, porque senão vai ficar muito grande. Beijos.